Alex, a gente fica aqui de olho, né, tentando entender todos os movimentos do mercado, e não tem como falar de mercado e economia sem olhar também para o movimento político, né? Apesar das notícias políticas estarem um pouco mais, acho que paradas por conta da viagem internacional na semana passada, que foi uma comitiva gigante ali com o presidente Lula, por sinal, diga-se de passagem, mas ainda assim a gente tem algumas questões políticas e é mais uma pesquisa mostrando, né, a avaliação ruim ali do governo Lula. Atlas Intel, 49,6% então dos brasileiros avaliam o governo petista como ruim ou péssimo. Apesar que, em março, estava ali um percentual ligeiramente um pouco maior até, né? 50,8% avaliando como ruim, péssimo, e 37,8% dizendo bom ou ruim. A pergunta maior que fica, né? Acho que o mercado tenta entender quais serão, então, as políticas mais populistas ou sociais que serão adotadas pelo governo para tentar mudar essa percepção. E aí a gente tem toda uma questão do fiscal, né, que está sempre sendo muito impactado por essas medidas populistas. O que de fato deve chamar a atenção diante de mais uma pesquisa ali ruim para o presidente Lula? Paulo, o que me surpreende não é o número de 50% de desaprovação, e sim os 30%. Fico perguntando aonde essas pessoas vivem, moram, comem, né, para conseguir colocar uma aprovação do governo de 30%, porque realmente os dados que nós temos aí na economia. Olha o IPCA, né? IPCA 5,65, né? Expectativa para esse ano, né? Então, a gente vai ver o principal catalisador que mexe no bolso do brasileiro, né? A inflação, aumento de preço. E a gente sabe que grande parte dessa derivada tem alguns efeitos, né? Próprios de commodities, enfim, que o governo realmente não tem muito poder, mas, por outro lado, grande parte vem de um fiscal ruim, né? Então, acho que grande parte dessa culpa, assim, o governo leva por parte do fiscal mal conduzido e aí desancora a expectativa do mercado. Ao longo do tempo, acho que essas pesquisas que vão sendo feitas, e como você tem perguntado, os programas sociais, eu não sou contra os programas sociais, mas eu sou contra um programa social ineficiente, ou seja, que não tem efeito prático na economia. É o famoso voo de galinha. Esse consignado privado é mais um voo de galinha, apesar da própria estruturação ser muito mal feita. Né? Então eu vejo vários especialistas falando, economistas comentando sobre isso, e eu sou mais um deles também falando sobre esse impacto, ou seja, a gente está falando aí de 1, 2 bilhões, o que seja, é um efeito que vai endividar ainda mais a população. Quando a gente fala de pé de meia, por exemplo, até li uma matéria recente dizendo que tem algumas regiões do Brasil que existem né, um valor sendo repassado maior do que o próprio número de alunos, ou seja, é um número, assim, é uma questão exatamente assim, muito incrédula, na minha opinião, Paulo. E eu até quero parafrasear aqui, eu vou fazer aqui ao vivo. Eu estava mandando essa matéria e não está programado, mas eu estava, inclusive, conversando com uma pessoa muito importante para mim, o meu pai, e aí eu mandei essa matéria para ele, não está combinado, mas ele mandou uma frase do Meira Pena, que ele falou assim, Paulo, muito importante, ó, presta atenção, o povo em geral é corrupto, mas esta sempre é procura de políticos honestos. Ou seja, né, então a gente vê aí uma frase extremamente importante, né, que todo mundo busca, né, um político honesto, mas ao mesmo tempo o povo não ajuda. Né? Então é reflexo do que a gente vê nas urnas, do que reflexo do que a gente vê nos nossos políticos e, mais uma vez, consequência das políticas sociais mal feitas, e nós temos isso no Brasil.